Mas que já há um aparato militar enorme aí em volta do Brasil, Venezuela, Caribe, né, todos de olho nesse aparato que foi movido para exatamente para a luta contra o narcotráfico. É bom algumas pessoas em Brasília ficarem de olhos abertos. Pode ser que um porta-aviões apareça por lá. Meus amigos, o que vimos ontem no STF não foi apenas mais um dia triste. Foi um divisor de águas na história do Brasil. Diante dos nossos olhos, o Supremo encenou um espetáculo vergonhoso. Não foi julgamento, foi execução política. Uma farsa montada para calar Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, intimidar milhões de brasileiros que acreditam na verdade e lutam por liberdade. Pense bem. Condenaram um presidente não por armas, não por soldados, não por ataques, mas por palavras, por discursos, por ousar enfrentar a elite togada que se acha dona da democracia. Isso escancara de uma vez por todas que já não vivemos em um Estado democrático de direito, mas sim sob uma ditadura mascarada de toga. Mas atenção, o que parece derrota pode ser o início da grande virada. O que vou te mostrar agora pode ser a faísca capaz de reacender a chama da liberdade no coração do povo brasileiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a nossa voz precisa ecoar em todo o Brasil. Assista até o fim e descubra por que essa injustiça pode ser o começo da queda do sistema. Estamos de volta em Oeste Sem Filtro. Agora a gente traz notícias dos Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que o governo de Donald Trump está disposto a usar meios militares para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo. A declaração foi feita depois de um questionamento sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, feito pelo jornalista Michael Schellenberger. I want to see if you could give some insight into whether the president is considering additional measures against Europe and Brazil, not just for censorship, but also for preventing political candidates from actually competing in elections. The president has shown some concern around President Bolsonaro, who's being prevented from running. All of this is coming in the context of increased censorship of online platforms, of American platforms, and efforts to censor Americans. I'm personally being investigated under criminal investigation with my Brazilian colleagues for publishing the Twitter Files Brazil. We're very grateful that the president has imposed Magnitsky sanctions on the judge. Is the president considering additional actions given that it appears that they're going to end up with a conviction against President Bolsonaro, preventing him from running? Is he considering doing anything about this crackdown in Europe? Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Eita, Ana! Donald Trump não vai poupar aí o uso de poder econômico, poder militar para a defesa da liberdade de expressão. Conta como é que essa entrevista repercutiu aí nos Estados Unidos, porque aqui realmente deu uma boa chacoalhada. Mais uma, né, Ana? Mais uma, Paula, mais uma. Como se não bastassem todas essas que nós brasileiros estamos levando, né, aí no Brasil. Paula, veja bem, alguns pontos. O que a coletiva de imprensa hoje, todos os dias sai essa coletiva, e hoje nosso querido amigo Michael Schellenberger estava lá, ele que faz parte agora também dessa nova mídia que recebe credenciais para fazer questionamentos ali para a secretária de imprensa, a Caroline Leavitt, e ele toca em pontos ali, Paula, que não são perguntas genéricas, e isso
é muito importante, porque nós estamos falando de um jornalista americano que também é perseguido pelo sistema de Alexandre de Moraes, porque na versão mais longa, eu acabei de colocar a versão mais longa das perguntas e dos comentários do Schellenberger à secretária de imprensa, agora no meu perfil do X, antigo Twitter. Ele menciona que ele também está sob investigação por ter divulgado os Twitter Files Brasil em 2023. E que se isso é uma preocupação do presidente americano, porque ele menciona nominalmente o impedimento a concorrer a cargos públicos, a correr nas eleições presidenciais do presidente Bolsonaro, ou seja, todos os nomes que precisavam e verbos que precisavam ser ditos ali, o Michael Schellenberg trouxe. A agenda do presidente Donald Trump é uma agenda muito clara. Desde a campanha em novembro de aliás, todo o ano de 2024, até a eleição em novembro de 2024, até aqui todas as políticas empregadas, todas as ordens executivas, é uma agenda muito transparente. E no topo dessa agenda está o combate veemente à luta contra a censura no mundo. O Michael agora está envolvido no caso dos Twitter Files França. Ou seja, é um grande soldado na defesa da liberdade de expressão, Paula. E outro ponto que liga a agenda de Donald Trump ao Brasil, à América do Sul e, de uma certa forma, a essa coletiva, é o combate ao narcotráfico, que está, assim, todos os dias na televisão. O departamento, agora que não chama mais Departamento de Defesa, o Departamento de Guerra, mostra a guerra declarada aos narcotraficantes, ao narcotráfico, a tudo isso. E dentro desse contexto, dessa agenda muito transparente, a administração Donald Trump, como a própria Caroline Leavitt disse, é muito importante o vai e vem de informações livres, que a censura é um grande empecilho à resolução de vários problemas nos Estados Unidos e no mundo. Então, que antes de solucionar vários problemas econômicos, problemas sociais, enfim, políticos, é preciso ter o livre acesso às informações. Aí vem aqueles, né? Mas informação falsa, tem que correr tudo, como a administração do Donald Trump fala, e deixem que o povo decida. Então, Paula, é claro que o presidente Donald Trump não vai usar uma força militar contra o Brasil, mas que já há um aparato militar enorme aí em volta do Brasil, Venezuela, Caribe, né? Todos de olho nesse aparato que foi movido exatamente para a luta contra o narcotráfico. É bom algumas pessoas em Brasília ficarem de olhos abertos. Pode ser que um porta-aviões apareça por lá. 30 segundos. É claro que o trabalho do Eduardo Bolsonaro, o trabalho que ele tem feito e as portas que eles estão abrindo em Washington, é claro que o trabalho do Eduardo é importante. No entanto, eu acho que é muito justo dar um crédito fenomenal e importantíssimo para o trabalho do Michael Schellenberger em 2023, quando ele levou para a Câmara, para a Casa dos Representantes aqui nos Estados Unidos, 541 páginas sobre a polícia secreta do Twitter, a polícia secreta do Alexandre de Moraes no Twitter, como o Alexandre de Moraes bloqueava as pessoas, censurava as pessoas. Então, aquela ação do Michael Schellenberger, e aqui eu acho que nós devemos uma gratidão gigantesca para ele, aquela ação específica abriu os olhos para os Estados Unidos para uma coisa que estava acontecendo no Brasil, que só nós sabíamos, porque nós estávamos dentro do Brasil, e por mais que toda a imprensa independente falava, não tinha um eco
da magnitude quando vem de um jornalista americano em solo americano, batendo no Congresso americano ali, batendo a porta e dizendo: olhem o absurdo que está acontecendo no Brasil. Então, eu acho que esse foi um marco fundamental. Acho que foi talvez a primeira semente firme, bastante sólida e forte que caiu nesse solo, né, tão árido no Brasil, mas que acabou germinando porque os americanos pegaram o Twitter Files Brasil e entenderam, e aí vem, né, o grande erro também de Moraes de colocar um jornalista americano por simplesmente fazer jornalismo independente e honesto, ele colocar o Michael Shellenberger nos inquéritos, ou seja, nós temos uma gratidão muito, muito grande com o Michael Shellenberger, e aqui eu deixo ela de maneira pública.